Bom dia, boa tarde e boa noite. Independente do horário que você chegar, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Com muito prazer e alegria que entramos em novembro, o penúltimo mês do ano. E aí, o que você fez neste ano de 2021? O que você ainda vai fazer? Você foi respeitoso com você neste ano? Você é respeitoso com você na sua vida? Como você vê o respeito? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Respeito é bom e todos gostam. Você já ouviu essa frase, esse ditado? Você já parou para pensar o quanto a gente cobra respeito dos outros? E o quanto eu tenho respeito comigo mesmo? Bom dia, Michele, Vitiligo e Vida. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro hoje. Prazer ter você aqui com a gente para falar sobre respeito. Nós aí que temos o vitiligo, já passamos por situações bastante constrangedoras de falta de respeito. Não sei você, mas eu já passei várias situações. Situações essas que hoje já me fortaleceram. Bom dia, Dani. A Dani chegou para a gente falar sobre respeito. Muito bom. Enquanto isso, vou aqui mandar os aviõezinhos para as pessoas, para convidar as pessoas para estarem aqui com a gente, falando sobre respeito. Vamos lá, bom dia, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê a Dani? Bom dia, Michele. A Dani já chegou. Como vai? Ela tá chegando, ela tá chegando. Dani, cadê você, Dani? Ler. A minha internet deu um tilt aqui, não entendi muito bem, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Muito prazer ter você aqui em mais um dia, em mais uma quarta-feira. É bem recíproco. Eu também sinto muita alegria de estar aqui, muita mesmo. 3 de novembro de 2021. Ufa! Hoje eu estava 3 do mês pensando. mais lindo de 2021. Oh, mês lindo. Olha, eu respeito você, mas eu não concordo. Respeitar é a mesma coisa que concordar? Gente, tanta gente equivoca, né? Às vezes eu Pois é. só concordo, mas não estou respeitando. Ou o contrário. Na minha opinião, o mês mais importante é o mês de abril. Sabia? Ah, para mim é novembro e abril. Para mim é novembro, abril, é setembro, junho, janeiro, todos os meses são importantes, né? Mas não esqueçam que novembro é lindo. E que a Tá gente fica bom. recheado de possibilidades de desejar feliz aniversário para alguém. Olha que lindo! Gente, fica a dica aí, né? Fiquem atentos a esse mês de novembro. Dani, eu posso contar a novidade que aconteceu ontem? Claro, isso nem é novidade, isso é utilidade pública. Ó, tô até emocionada, gente, olha isso. Gente, eu sou uma Utilidade manteiga, viu? pública. Eu me desmancho muito fácil. Eu estou muito feliz que ontem eu fiz a minha iniciação no Reiki. E é uma forma de me conectar ainda mais com o meu eu, com o meu eu sou. Estou muito feliz. Eu confesso que fiquei muito apreensiva, né, naquela ansiedade. Nossa, como vai ser?
fiquei introspectiva, estou estudando muito. E ontem, de fato, eu recebi e prometo honrar e ser praticante dessa metodologia, né, dessa filosofia de vida, de ampliação, de crescimento. Eu quero agradecer a você que me levou para esse lugar, que me apresentou. Cada um que desenha uma sementinha desse mundo. É lindo isso. Seja um canal. Seja um canal. Seja um canal sem intenção. Seja um canal neutro. Um canal que vai simplesmente ser. Sem ajudar, sem colaborar, mas deixando a energia usar essa passagem para chegar na intenção do outro, que é o outro que tem a intenção. Seja o canal. É lindo quando eu não tenho intenção de ajudar. Porque quando eu me torno um ajudador, uma parte daquilo passa a ser meu. E aí tem mais dor, tem mais peso, tem doenças que não precisam ser minhas. Você já parou para pensar quanto de karma as pessoas coletam para si, desnecessariamente, nesse intuito, nesse sentido de ajudar? E o respeito vai muito de encontro a isso, né? Porque eu respeito a história do outro, eu honro a história do outro, mas a história do outro é do outro, a minha história é a minha. E que está tudo certo, né? Então, eu estou muito feliz. Só para completar, para não perder esse fio, porque a gente não vai falar de reiki mais, e o outro também é o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu cachorro, a minha casa. O outro não é só aquele outro lá longe, não. O outro é aqui pertinho. É aquele até que eu acho, às vezes, que sou dono. Exatamente. Então, vamos lá, Dani. Eu comecei a falar de concordar e respeitar o mês. O que você tem para falar disso, tirando que é o seu aniversário, esse mesmo de novembro? E eu concordo, mas eu respeito. Como é muito fácil, né? Como é essa comparação? Nem sei se já podemos usar como comparação ou entendimento. Respeitar é o mesmo que concordar? Não mesmo, assim como respeito não é ética. O que acontece com a nossa língua portuguesa é que ela tem muitas palavras com aproximação de significado. Então parece, sabe? Mas respeitar vem do respectare, que é visitar o caminho para parar e observar. E o respectare é uma palavra que vem grudadinha no refletire. Porque eu só consigo respeitar o outro se eu refletir o outro. Não significa que eu concorde, e também há essa confusão. Porque eu acho que se eu não concordo com o outro, eu me dou o direito de falar mais alto. Eu me dou o direito de ser mais grosseira. Eu me dou o direito de ser mais dura. Ou até de dar as costas e deixar o outro falando sozinho. Porque eu não concordo com o que ele disse, então eu não fico. Mas será que eu respeitei? Eu preciso me respeitar, Daniela. Eu preciso me respeitar, porque o outro. Mas respeito, ele também usa uma coisa que eu aprendi muito recentemente, que é calar e escutar. Porque eu posso soltar uma bomba atômica e essa bomba explodir não só meu alvo, mas como o mundo todo. E depois, para reconstruir a cidade, mesmo que você nunca mais vá fazer o processo de ter que olhar para o alvo, é muito mais difícil. Você concorda com esse raciocínio, Alessandro? Porque esse é um ponto de vista meu. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Isso é como eu consigo alcançar, sabe, esse mundo.
Eu confesso que eu, eu entendo não entendendo, eu concordo não concordo, mas assim, é porque eu não tinha parado para pensar nesse tamanho, nessa amplitude. Bom dia a todos que estão chegando, bom dia, minha tia Edna, prazer ter você aqui. Bom dia, tia! Prazer. Acho que é a primeira vez que eu estou vendo ela por aqui. Prazer, Sim, bom seja muito dia, Claudete. bem-vinda. Obrigada. A questão, Dani, do ouvir, silenciar, a gente já falou que tantas vezes dessa ação, dessa atitude, e que no impulso, talvez agindo como reptilianos, que a grande maioria das pessoas tendem a ser, né? Ação e reação diante de uma Imediata, determinada né? situação. Reação imediata, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente peca por não parar por um segundo, ouvir, sentir, traduzir aquela situação para ir tomarmos uma ação, uma atitude. E o silenciar é algo dificílimo, porque às vezes aí vem junto com vários outros sentimentos, né? Não, eu tenho que reagir, não, eu não posso me calar, eu tenho que dar a minha opinião, eu tenho que fazer, eu tenho que ser mais forte do que ele, eu tenho que mostrar aquela coisa assim. Você sabe com quem você está falando? Isso vai no campo do concordar. Porque você acha que só respeita se concordar. E o campo do concordar não está ligado diretamente ao respeitar. Eu volto a dizer, eu aprendi isso bem agora. Eu posso não concordar com o outro, mas respeitar é uma outra coisa. Eu posso não querer ser igual, eu posso não querer fazer do mesmo jeito, mas ainda assim eu preciso respeitar. Olha eu precisar aí. Quando a palavra é usada do jeito certo, na língua que temos. Mas talvez, Dani, será que existe, pode surgir aquele outro sentimento muito comum do medo? Ah, eu vou concordar, eu vou respeitar, mas eu tenho medo. Por medo, eu falo que estou concordando. Por medo, eu respeito. Não sei se você já escutou aquela expressão. Eu não tinha medo, eu não tinha respeito dos meus pais ou dos meus avós, eu tinha medo. Só de olhar eu já sabia o que ele queria falar. E aí? Como esse medo entra nessa questão do respeito? Você tem criança em casa. Eu também tenho. Muitos de nós têm, seja filho ou neto. As crianças de hoje já não se calam mais. Medo não é respeito. Nenhuma outra palavra é respeito. Cada palavra mora dentro da sua casa. Só que aqui no Brasil, principalmente, adoramos deturpar as coisas. Tiranizamos usando o respeito como palavra, nos anulamos, sentimos medo dizendo que estamos respeitando e por aí vai. Assim como respeito não é ética e muitas vezes associamos, eu sou ético, por isso eu estou respeitando as regras daquela coisa ou daquele lugar. Então, quando eu visito os meus avós, a história deles, né, porque eu já não tenho mais nenhum avô vivo, eu percebo que naquela época a palavra respeito, ela vinha embrulhada num papel chamado tirania. Mas porque os meus bisavós talvez tenham sido mais tiranos e os meus tataravós mais ainda. Quando a gente fala dessa terapêutica que é a constelação sistêmica, é isso que queremos dizer.
visitamos o nosso sistema que sempre estará atrás de nós, nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim vai. E ontem, inclusive, em dias de homenagear esses mortos, né, falou-se muito sobre isso, que em 10 gerações somos 2.048 pessoas compondo o nosso sistema. Somos a forma mais lapidada. E o que aprendemos dessa turma? O que trouxemos dessa turma? Quanto da minha mãe eu ainda insisto em repetir. E a minha mãe falava assim comigo, assim, ó, não grita, não fala. E você olhava, e a mãe olhava, e você já se calava. E ainda há pessoas que dizem para essa geração do meu filho, principalmente, que na geração dele havia muito mais respeito, porque era o pai olhar para o filho se calava. Será que ele era respeito ou anulação? Quanto de sequela desse respeito, Alessandra, você traz nas suas inseguranças? Quanto desse respeito você foi construída e forjada? Só que, como é um ato materno, paterno, familiar, tendemos a não olhar como nocivo. É sempre algo movido por amor. Mas o amor também erra, o amor também equivoca. E esse respeito ganha uma luzinha de alerta. Ó, você ouviu? Ganhou uma luzinha de alerta. Eu vou tirar do gancho porque não vou atender, então vou tirar do gancho para não tocar de novo. Tá do meu ladinho. Ele ganhou, mas não um alerta, ele ganhou um som de apito para que a gente possa Alguém olhar chamou, né? isso. Alguém chamou. Quais dos nossos antepassados estão nos chamando para olhar para isso, né? O quanto de... você me falou uma das crianças que elas estão no novo tempo. As crianças de hoje aceitam o não de qual forma? Um não que é explicado o porquê daquele não, ou um não simplesmente pelo não. Não. E aí? Eu, particularmente, eu cresci, eu não questionava muito. Então, era não. E aquele não doía, me destruía por dentro, mas eu não falava não. E o Cassiano hoje, ele vem exatamente igualzinho a mim, só que com uma diferença. Ele aceita o não, desde que ele esteja convencido que naquele momento não é a melhor alternativa, ou a alternativa viável para aquele momento. Então, olha eu aí, vivendo mais uma experiência. Ampliando nessa forja que a vida te traz. A vida quer ensinar o tempo todo. A gente precisa de olhos para ver. Muitas vezes a gente se fecha, porque há tanta honra lá atrás que se eu não fizer como o papai e a mamãe ensinou, eu estou desrespeitando os meus pais. Desrespeitando os meus pais. Porque dentro de mim há uma honra. E essa honra, como eu já disse tantas vezes, é cega. Ela quer nos colocar num lugar seguro, onde o sistema familiar já sabe como fazer. Só que muitas vezes, se eu contesto aquela honra, eu amplio o meu sistema, libero os meus filhos. Só que se eu fico cega, eu travo. E aí a minha matriz não evolui. Vou dar um exemplo, para abrir muita reflexão para muita gente. Quantas famílias têm gerações atrás de gerações com diabetes? Quantas famílias têm geração em geração com questões cardíacas? Quantas famílias têm geração por geração construindo câncer? Depressão, suicídio.
Eu considerei uma pessoa um dia que tinha em 7 gerações 11 casos de suicídio. E isso é honra. E isso é honra cega. Por respeito, eu amo tão cegamente que por respeito, eu não paro para pensar se eu concordo. E aí, eu não sei dizer no fim das contas se é respeito de fato. Porque eu dou o nome de honra cega. Será que eu não é por desrespeito a mim, a alma que sou? Porque a minha mãe caminha comigo desse lado, eu estou espelhada, né? Do lado esquerdo, me conduzindo para as coisas do coração. O meu pai, isso ilustradamente, é uma força. Meu pai caminha comigo do lado direito, me empurrando para a força do trabalho. Mas, Dani, eu não sei quem é meu pai. Não tem problema. Nós todos nascemos de um pai e de uma mãe. O homem pai não foi legal e não deu conta. Você não sabe o que aconteceu antes disso para que tirasse dele a coragem de te empurrar para a vida. Mas ainda assim ele é seu pai. Olhe para suas mãos e observe. Você tem 2 lados. Todos os lados têm números iguais. Metade de dentes. Olhos que enxergam, ouvidos que ouvem. Né? Eu tenho metade mãe, metade pai. E tirando essa coisa da... Eu ia falar vaidade, mas não é vaidade, porque senão eu vou estar desmerecendo a força disso. Mas levando para o campo do mimo, de querer ser considerada pelos meus, de encontrar aí um sentido para respeitá-los. Então eu pego e desconsidero meu pai. Eu ando capenga energeticamente. Então eu não consigo ver a vida da forma ampla, então eu pratico a palavra respeito pela metade. Assim como eu concordo pela metade, eu amo pela metade, eu faço tudo pela metade. Mas eu não enxergo. Porque nesse sistema falta metade. Mesmo que eu não queira saber do meu pai. Humanamente falando, não precisa, mas sistemicamente é importante. Viu como a palavra respeito é ampla, ressona muito mais que a gente imagina? Muito mais. E tem aquela coisa também, assim. Eu adoro ditados, sabe? Eu escutei vários ditados uma vida inteira. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E ontem eu escutei uma pessoa, um amigo, dizendo isso. Ah, Alessandra, eu escutei isso muito. Ele já pode ser meu pai, né? Mas é meu amigo. Claro, eu fico muito agradecida por essas amizades. E aí eu disse para ele assim, eu escutei tanto esse jargão, essa frase, mas isso hoje até hoje me trouxe várias consequências. Porque, bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Porque eu deixei de experienciar, de vivenciar com pessoas por julgar nem era um julgamento meu, era um julgamento de outras pessoas, porque ela estava fora daquele padrão no qual eu também vinha. Por respeito às pessoas que estavam à minha volta, eu bloqueei muitas oportunidades. Por ouvir um grupo, você nega um grupo. Porque o julgamento coloca as pessoas julgadas em um grupo. Aí a gente tira essa coisa de unicidade, que é onde Deus mora. Não é isso? Exatamente. Então, né, olhar para o outro, é aquilo, eu usei exatamente isso. Eu falei, olha, eu posso estar num grupo de pessoas. Cada pessoa tem determinadas opiniões, fazem gostos, fazem preferências. Aí eu escolho estar ali e fazer igual eles, ou estar ali pelo fato de que eu gosto daquelas pessoas, eu gosto daquele ambiente, mas ser quem eu sou.
Exato. E eu ser livre para estar Ah, onde eu quiser. exatamente. Ou pelo menos experienciar. Ah, eu estou aqui, eu vi, não, não gostei, isso não faz, não é minha vibe. Então aí, tudo bem. Mas nem experimentar quantas coisas a gente deixa passar por não experimentar. E quantos julgamentos ainda comandam a nossa vida? Aquela frase que eles chamam de ditado, que fala assim, anda com porcos que farelos você comerá. Quem disse? Eu posso andar com porcos e ser o criador deles. Eu posso andar com porcos e saber a língua dos porcos. Eu posso andar com porcos e aprender com os porcos. Né? O tal do dar pérolas a porcos. Quem sabe esse pingo de luz no meio desses porcos não transforma cada porco em pérola. É hora de mudar um pouquinho o jeito de olhar para a vida, porque muitos ditados constroem modos egoístas de seguir na vida. E são muitos julgadores, eles fazem parte de um tempo que não se sustenta mais. E libera a gente, né? É tão bom ser livre, né? Libera. Então, aquilo que o outro faz é do outro, não é, Dani? Só do outro. O máximo que ele pode fazer é me ensinar. Mas, Dani, se eu andar com porco, como é que o porco vai me ensinar? Ele pode me ensinar a não ser porco. Mas ainda assim, eu estou aprendendo, eu estou tirando o ensinamento daquilo. Mas eu só acho, dentro desse íntimo, social, intelectual, que eu só vou ganhar do outro se o outro me der muito positivamente. Porque se ele me dá negativamente, ele não está me dando, ele está me tirando. Equívoco. Ele só vai me tirar se eu concordar. Se eu simplesmente agir como uma observadora, respeitando em silêncio, ele não pode me tirar nada. Ele só pode me colaborar para que eu consiga ver aquilo que eu não viria sozinha. O outro está sempre a serviço da minha ampliação. Aí cabe a mim saber se eu dou conta ou não dessa ampliação. Mas eu vou precisar sair daquela tal caixinha, né, Lê? Porque se eu me mantiver naquela caixinha, eu não consigo acompanhar o raciocínio da Daniela. Não mesmo. Mas por que ou para que é tão difícil sair dessa caixinha? Sair do olhar para o outro e olhar para si. Eu sou, eu me respeito. O autorrespeito, ele vem antes do respeito pelo outro. E o É, quanto isso é desafiador. é o maior dos desafios, eu acredito. Porque sair de um comportamento arraigado na pessoa que sou é bastante desafiador. Vamos usar um exemplo? Adoro exemplos, né? O príncipe da Coreia do Sul. Um jovem completamente embebido, você usou a boca ali para beber o negócio, eu pensei nisso, entrou goela abaixo daquela alma um rigor, né, de um país. Ele nasceu naquela forja. Um menino jovem que se conseguisse alcançar valores universais, se ele alcançasse lugares para além dos conceitos daquele lugar, para além da religiosidade daquele lugar, se ele se expandisse para além daquela caixa, imagina o que um menino, príncipe, pode fazer por um povo. Porque se a gente pensar que põe presidente da República no nosso país, já está cheio de manias para lá dos 40. E a gente vai olhar e vai pensar, que forja é essa que as pessoas recebem para governar? Tiranizando, todos seguindo a mesma fila, fazendo do mesmo jeito, agindo da mesma forma. Mas será por que é assim, Alessandra? Por que a humanidade ainda teima em falar de respeito
e seguir desrespeitando em silêncio. O que você faz, Lê, que diz respeito à humanidade? As coisas mais banais da vida que eu vou começar a citar, as pessoas vão ficar de cabelo em pé porque acham que tá tudo bem, eu sou ótima, eu sou respeitosa. Ô Dani, você não conhece uma pessoa que pode dar um jeitinho de conseguir uma bolsa ou furar uma fila de determinada situação para me ajudar? Conseguir um benefício na justiça, encontrar um caminho mais fácil. Fora do esforço, porque o esforço é dignidade. Quando eu me esforço para encontrar aquele lugar, então eu respeito a regra da vida. Porque se tem lei, é porque é necessário respeito. Lê, você já tentou um lugar melhor na fila de alguma coisa? Você já tentou um jeito de ganhar um benefício de algum jeito, aproveitar aquela promoção? Ou então parar 3 minutinhos naquele lugar proibido? É rapidinho. E você já terminou a sua culinária e jogou o óleo no ralo da pia? Atire a primeira pedra quem nunca, né? Exatamente. Mas desrespeito é só se eu te atingir. Desrespeito é só se eu tocar o outro. Se eu tocar o planeta, se eu tocar a sociedade, se eu jogar a latinha no canto do asfalto, o andarilho vai passar ali, vai pegar, ele vai vender, vai ganhar dinheiro. Eu jogo a bituca do cigarro no cantinho da árvore, ninguém tá vendo. O que é ninguém tá vendo, Alessandra? O que é lá fora, dentro desse todo que estamos? Eu tô na praia, eu pego o papel e faço assim, ó. Ali é fora? Fora de onde? Quem que eu desrespeitei quando eu peguei esse papel e joguei ali, que amanhã eu volto naquele lugar e piso naquilo? Como eu digo que respeito o mundo se eu não respeito de fato? A mim, primeiramente a mim. Eu não respeito a mim quando eu bebo uma coisa que eu sei que vai me fazer mal, mas eu ainda assim vou lá e faço. Ou se eu vou infringir uma regra, eu sei que eu estou doente, mas eu vou lá e engano quem? Quando eu vou lá e falo, só um pouquinho. Essa ilusão, esse conto de fadas infantil que mora dentro da gente, dentro dessa criança teimosa que fica passando por cima de rigores claros dessa engrenagem que chamamos vida. Quem, Alessandro? Pensa. Mas é muito louca a vida. Tudo que fazemos lá fora, fazemos para nós mesmos. E o ego me diz que é para mim, que é para me proteger, é para me defender. Eu não quero a minha bolsa suja, eu não quero ter lixo no meu carro. E aí dentro de mim tá tudo impecável, mas a minha volta é um tremendo lixão. Seja emocional, seja físico mesmo, seja sensorial, seja energético. Pois bem, também temos aquela situação. Vamos falar do campo do trabalho. Eu, chefe, por questões hierárquicas e por questões de ego, de vaidade, eu não respeito os meus subordinados. Ou eu preciso ir contra os meus princípios por conta de filosofia da empresa. Eu tenho os meus princípios éticos, mas por conta da cultura da empresa e da posição que eu ocupo,
eu preciso ir contra aquilo tudo que eu prego. Nossa, que confusão, né? Eu quero ser isso, mas eu não posso ser aquilo. Eu quero ter respeito e exigir respeito, mas eu não me dou o respeito e vai virando uma bola de neve. Já chegou alguém adoecido acima para você, Dan? Nessa Muitos. confusão? Inclusive eu, né, Alessandra? Eu já contei algumas vezes que eu fiquei no campo da engenharia mais de 20 anos. E quando a barragem de Mariana rompe algo dentro de mim também. Tanto que eu não quero mais compactuar com aquilo, eu abandono a área. Eu não concordo com o jeito que a área faz. Mesmo sabendo que há muito na área para a nossa evolução. Porque aquele sino que está ali atrás, ele só existe porque eu trabalhei naquela área há 20 anos. Não que eu seja responsável pela confecção daquele sino, mas o mineral que sai dos mapeamentos que eu fazia. Sim, o carro que você anda, o telefone que você usa, a TV que você assiste. E por aí vai as portas e janelas de muitos lugares. O shopping é o lugar que mais tem metal. Então não dá para demonizar algo, mas dá para decidir se eu quero fazer parte ou não. Muitas vezes eu tiranizo diante da minha equipe porque eu só sei fazer assim. Porque eu aprendi assim. Olha a honra aí. Porque até aqui foi assim. E eu fico refém daquilo pelo resto da vida. Eu só sei fazer assim. E todas as pessoas da minha equipe me respeitam. Mas saiu da porta, eu tô angustiado, o dia tá ruim, eu tô péssima, eu não emagreço, eu passo mal com as coisas que eu como, eu tenho insônia. Por que será? Tô trabalhando muito. Mentira! Eu tenho uma equipe que vibra o tempo todo contra mim. A energia que está à minha volta não é boa? Quando será que a humanidade vai despertar para essa questão? Eu sou responsável pelo trânsito. E o trânsito diz respeito aos meus vizinhos de prédio. Eu vibro por todos e todos vibram por mim. Por todos da minha rua. Pela avenida por onde eu passo. As pessoas com quem eu troco. Todas sou eu de alguma forma. E quando eu as respeito, eu também sou respeitada. E mesmo que eu não seja, eu plantei uma semente de reflexão no outro. Não precisa ser na minha frente, mesmo que a longo prazo aquilo vai acontecer. Lê, quantos chefes você já teve que você sentiu vontade de enforcar? Quantas vezes você sentiu vontade de embater? Principalmente as pessoas que têm esse sensorial mais forte, principalmente as pessoas que são de signo de fogo, Sagitário, Leão e Áries. São pessoas fortes, que não aceitam qualquer fala, que tem necessidade de embater. Às vezes as pessoas dizem, é uma bobagem e tal de signo, mas se você parar para pensar que para além dessa banalidade do dia a dia, saber olhar para o céu te constrói. Porque se você sabe que você é um turbilhão em erupção, você vai tentar fazer erupir. Não sei se fala assim. Na hora certa, canalizado. Seja numa criatividade de uma escrita, seja na hora de um banho onde você pode cantar, seja dando um pulso de diversão para o seu filho. Mas você não vai desperdiçar energia ao léu, porque se você desperdiça, você perde seu potencial de existência. Assim como as pessoas do signo de água são fluxo, elas existem para dar caminho para os outros passarem. Assim como as pessoas que são de ar são inspiração. Por onde elas passam, elas ampliam as outras. E respeitar o quadrado do outro é o segredo, eu acho. Quantas vezes já fui criticada? Não compreendida? Até respeitada mesmo. Porque eu sou essa loucura, né? Expansiva. Mas que culpa tenho eu de ter nascido nessa caixa? Seria um pecado eu desperdiçar isso porque o mundo não sabe me ver.
Então, devagarinho, devagarinho, respeitosamente, eu vou passando, eu vou ampliando, eu vou me mostrando e vou deixando que as pessoas me conheçam. Porque no primeiro momento eu sou a chata. Mas eu também tenho algo de bom. Todos nós temos. O antipático, o vagaroso, o preguiçoso, esse cara é enfadonho. Todos nós temos algo para dar e respeitar o outro como ele é a essência da vida. O Rafael está dizendo, eu já tive discussões sérias por me sentir desrespeitado por um gerente. Ô, Rafa, qual foi sua conduta diante disso? Que fim que teve essa trama? Exemplos são sensacionais, porque às vezes tem uma pessoa assistindo aqui que está passando pela mesma coisa. E a chance de ampliarmos um bate-papo desse, de trazermos novas perspectivas, ela é presente. Exatamente. E quantas pessoas se calam, né? Ele poderia, não sei se foi a situação, eu acredito que não, porque ele chamei para conversar na hora. E você agiu com o coração ou com a razão? Com aquela mente impulsiva ou com aquele qual que é o coração? signo dele, Alessandra? Pergunta, Rafa, qual que é o seu signo? Deixa eu ver. Tá meio no canto. Tremendo de raiva. Nossa Senhora. Bem ressonante a sua energia solar. Não é? Olha isso. É isso. O Rafa faz aniversário agora em dezembro. E ele é sagitariano. Sagitariano é esse pulso, eu também sou, eu sei que é assim. A gente não consegue fazer de conta que não está tudo bem. E muitas vezes a explosão sagitariana devasta. É preciso, agora a palavra usada certa, eu só vou usá-la certa. É preciso conter o vulcão sagitariano. É preciso conter o vulcão ariano. São signos que acreditam na verdade da vida. E são signos muito corretos com a verdade. São leais, mas são explosivos. Acho que até por essa verdade, né? Não estou justificando, não estou puxando sardinha para mim, é só pincelando a ilustração. Mas falei com respeito. Respeito. Respeito a você ou respeito a esse chefe? Porque às vezes, né? Olha aí. Não, eu falei com respeito, mas você olhou para você com cara de ódio, mas tentei me segurar para não perder a razão. Olha aí, ações em cima de ações, sentimentos em cima de sentimentos, julgamentos em cima de julgamentos. Tá tudo certo. Foi o que você deu conta de fazer. Né? Eu só estou te cutucando aqui, Rafa, porque você lindamente está compartilhando essa oportunidade, essa experiência. Coisa de Sagitário. E aí, quantas coisas a gente vai embolando? A gente acha que está fazendo certo, a gente acha que está sendo respeitoso, a gente acha mais respeitoso a qual ponto de vista, a partir de qual ponto? Quando pega a gente de surpresa, é difícil de se segurar a onda. E aí, Rafa, vem uma dica. Respira. Faz silêncio. Fazer silêncio não é arregar, não é perder a razão. É organizar essa razão para chegar certeiro. A Alessandra está falando aqui. Preciso marcar uma consulta com a Dani. Não espere muito tempo, Ale. Não espere muito tempo. Vá e garanta a sua vaga, porque a Dani abriu nova agenda, horários novos, ela está experimentando, então aproveita a oportunidade. Dos horários novos, porque os outros já estão todos ocupados, graças a Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Mas, Dani, aí
tem aquela coisa, né? Porque já que o respeito é um sentimento, e o sentimento ele pode ser desenvolvido, mas também, ao mesmo tempo, tem aquela coisa, não, eu não vou ter... Como eu vou respeitar uma pessoa que me desrespeitou? Como eu vou falar Ariana Raiz, a Alessandra está Te falando? entendo, Alessandra, te entendo. Tem uma tirania aí de Marte, né? Marte é o planeta que rege o ariano cortante, mas tem salvação. Nem tudo está perdido, Ale. Nada está perdido, nada está perdido. A chance do universo é essa, tudo pode se reformatar. E é o encanto da vida. É saber que além de Ariana, você tem outras forças aí dentro de você que podem te reconstruir, deixando Áries para ser usado só na força que Áries precisa comandar. Exatamente. Pois esse é um assunto para um outro pôr do sol. É um outro pôr do sol. Mas aí, Dani, como que a gente pode zerar a situação, nos zerarmos, fechou tudo. Vou começar a partir de hoje, a partir de agora, a construir um novo caminho mais respeitoso, mais gentil. Se é um sentimento, como eu vou desenvolver em mim? E se a gente já falou que tudo parte de mim, olha, resolveu passar aqui um carro de propaganda. Jesus, isso acontece, né? Se tudo parte de mim, como eu, no meu interior, dentro da minha caixinha explodida, posso começar a construir esse sentimento respeitoso a partir das minhas histórias, mas construindo uma nova história? Primeiro ponto, se acolha. Pare de se transformar em algoz da sua própria história. Martirizar é o que mais vai te machucar. Porque eu sou ruim mesmo, porque eu não consigo me relacionar com ninguém, porque a minha fala é áspera, eu sou assim mesmo, eu não tenho conserto, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Essa fala é de uma maldade íntima profunda. Se acolhe, se observa, se conheça. Porque a chance de uma pessoa que tem signos solares serem mais explosivas é muito maior do que uma pessoa que tem signos de terra, que são aterradas. Né? Então, quando eu pego um taurino que pondera, eu tiro a força desse fogo sagitariano. Por que a Daniela consegue ser terapeuta? Porque a Daniela olhou para o ascendente e a lua dela. No ascendente, que são as aspirações do campo profissional, eu sou touro, eu sou aterrada. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque a minha lua, que é a minha sombra, também é touro. E touro é comilão, preguiçoso, procrastinador. Então, quando eu olho para isso, eu abro os meus alertas. Eu vivo numa caixinha. Eu adoro o meu casulo. Se você não vier aqui e me chamar para sair, eu nunca vou sair. Eu nunca vou tomar a iniciativa de falar assim, vou dar uma volta na praça. Eu prefiro ficar quietinha, sentada, estudando, lendo. Eu tenho uma necessidade de terra nessas outras áreas. Quando nos conhecemos, nos acolhemos, é o primeiro passo para nos vermos. Então, aí, eu primeiro me respeito. Eu trabalho esse autorrespeito. Quando eu trabalho esse autorrespeito, eu posso me permitir ser. E o que é me permitir ser? Parar de olhar para o lado para saber que roupa que eu visto. É parar de olhar para o lado para saber o que eu vou passar nas minhas unhas. É parar de olhar para o lado para saber que cor que eu vou pintar minha casa, que carro que eu vou comprar. Porque tudo que está na moda, quando eu não estou vestida de mim, eu quero. Porque eu quero fazer parte, da espécie humana. Eu quero pertencer. E aí eu não consigo olhar para as minhas necessidades fazendo isso, estando do lado de fora da minha existência. Quando eu exerço o autorrespeito, eu consigo perceber que
que eu posso ficar sem pintar os meus cabelos e que tá lindo assim, eu ganhei vida útil. Isso não me feriu, não me deixou menos bonita. Eu não me perdi de mim. Mas eu precisei olhar para mim primeiro. Olha o precisar no sentido de é a mim que conta nesse momento. É a mim. Eu venho a mim. Isso é empatia comigo mesma. Eu olho sempre para o mundo, eu respeito o mundo, eu faço pelo mundo, eu estou para o mundo, mas e para mim? Então, Lê, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa é me acolhendo. Depois, é silenciando. Quando o mundo me desagrada, eu não explodo, viu, senhor Rafael? Eu conto até 2375 para essa emoção acalmar, para essa areia ir para o fundo, para eu ver a água mais limpa, porque eu posso ter um tubarão na minha frente e não perceber. Chefes são sempre chefes. E se eu tenho problema com eles, eu me libero deles. Eu vou construir a minha autonomia. Ainda há uma cultura que se eu sou empregado de alguém, se eu sou CLT, eu tenho uma segurança. Isso foi formatado numa época. Mas eu também posso olhar para as minhas qualidades, as minhas formas de escolher viver. Eu tenho empregos que eu, mesmo sendo CLT, eu não dependo do chefe. Existem empregos e existem funções. Quando eu embato com esse chefe, eu corro o risco de ter o meu pescoço arrancado fora. Não significa que eu concordo com esse chefe. Significa que eu respeito a posição hierárquica dele. Então eu silencio, dou 2 passos para trás como uma flecha que vai para o alvo. Essa flecha só vai alcançar o alvo se ela for puxada para trás. Se eu soltar ela imediatamente, ela vai cair aqui na minha frente. Eu não fiz nada além de passar um ridículo. Não é isso? Quando eu puxo pouco a flecha, ela faz assim... Eu já vi isso num campeonato. A gente fez uma vez uma dinâmica numa fazenda empresarial e as pessoas, por falta de força, isso também é importante, quanto de força eu tenho mental, emocional, sensorial. Quanto eu forjo essa dinâmica da alma que sou. Porque eu sei que sou muito mais, mas eu me esqueci de tudo para passar por aqui. Quanto eu forjo essa alma para ela se lembrar do poder que ela tem, para minha flecha, além de forte, atingir o meio. Então eu dou 2 passos para trás, me organizo. Se precisar, eu acesso as minhas convicções, seja religiosa, seja o que for, filosófica, para que eu ganhe mais força ainda. Eu acesso esse eu superior que sou, porque eu não sou só isso, eu sou muito mais que isso. Eu acesso esse Deus que há em mim, independente da religião, se ele tem forma física, se ele é o éter, se ele é um homem. Então, Lê, eu te mandei um vídeo, né, no YouTube de 2 pessoas discutindo quem é Deus. Um espírita convicto e uma cientista ateia. Cada um apontando o seu ponto de vista, que não esbarravam em nada, mas que um respeitosamente concordava com o outro. Olha, isso que você falou faz sentido. Olha, não é que você tem razão? Olha, não é que isso faz sentido? Mas não saindo do ponto de vista dele. Isso é respeito. 3 situações em 3 empresas diferentes. Com você, Rafa? Você ele viu disse 3 que situações? essa situação ocorreu 3 vezes e bastante tempo atrás. E em cada eu tive um comportamento diferente. E você teve 3 embates com 3 gerentes em 3 empresas? 3 situações em 3 empresas diferentes. Aí entra uma questão sistêmica. É bom que você um sagitariano, sagitarianos são livres, né? Eles não se importam de botar para o mundo. É o que eu faço, sempre estou me colocando, né? Vale você observar
com esse pai, nesse sistema, quanto de embate houve ou há. Ah, não, seu pai já partiu, me lembro. Então, quanto você já embateu com esse pai para que você replique isso no seu trabalho? Porque o campo do trabalho é o campo do pai. E como eu já disse várias vezes, por honra cega, a gente repete. Pois bem, acho que hoje eu já falei. Se você falar do relógio, eu não quero mais. Você me mandou um recado ontem. Como se eu fosse responsável por isso. Mas ele não é o relógio ainda. A gente ainda Você é minha tutora. Dani, respeito. E a ausência de respeito? A ausência de respeito. Como eu consigo identificar situações cotidianas que eu tenho que observar e entender que está havendo falta de respeito? Me feriu, me contradisse, não ficou levinho, não estou feliz, tem desespero. Não significa que está certo ou errado, mas se não caminho juntinho com aquilo que vai me deixar mais leve, abre-se um alerta. E respeito, Alessandra, não é só por pessoas, pelas paredes da minha casa, que ressonam quem eu sou, pelas pessoas à minha volta também, mas por tudo à minha volta. Pelo sofá que as pessoas que chegam na minha casa e sentarão, porque ali estarão a minha energia. Pelas toalhas que eu coloco no meu banheiro, porque ao enxugar a mão, eu me conecto com a energia do dono da casa. Quanto tempo mais vai demorar para a humanidade entender que não existe eu? Que tudo é nós. Olha como está bonita essa folha. Nessa minha fala, ela é essa fala. Você já reparou que tem casa que quebra um copo atrás do outro? Você já reparou que tem casa que tudo estraga, que os eletrônicos sempre estragam? Liquidificador estraga, batedeira estraga, ventilador estraga, ar-condicionado estraga, computador queima. Você já percebeu isso? Tem casa que não dá certo. Quanto sou eu que estou fazendo isso? Quanto é a energia que está circulando dentro desse ambiente que está favorecendo isso? Quanto tempo mais eu vou seguir negando que somos seres energéticos? Que tudo ressona. Lê, você já deu choque em alguém? Várias você já tomou vezes. choque de alguém? Várias vezes. E quanto disso é sua responsabilidade? Você pode negar que somos seres magnéticos? Se eu Não, sou jamais. condutora de energia, se eu não sou uma madeira, que a madeira absorve e não conduz. Mas eu não sou uma madeira. Se eu coloco os meus pés no chão, eu aterro, eu não dou choque mais. Isso não te parece um fio? Quando eu ligo a máquina de lavar e aterro ela não dá choque. Chuveiro elétrico é a mesma coisa. E eu? Quanto tempo mais eu vou levar para refletir sobre o tanto que eu sou magnética? O tanto que tudo que está à minha volta diz respeito de quem eu sou. Quer fazer um exemplo assim? Quer fazer uma experiência? Compra uma plantinha, aquelas de vasinho bem pequenininho. Coloca na sua mesa, bem perto de você. Seja no escritório ou em casa. Faça os dois. Coloca uma bem pertinho de você em casa, uma pertinho de você no trabalho. É um ótimo balizador da energia que te envolve. Agora, a empresa é muito difícil, Dani. Todo mundo tem uma energia péssima. Mas baliza a sua energia, deixa ela linda. Você vai ver como a sua mesa vai ser. Diante daquele caos todo, você vai ser a luz daquele escuro. A escuridão, ela só acontece quando não há luz. Quando se acende um fósforo, já não existe escuro total.
É esse o segredo do respeito pela vida. Quando formos sempre um pavio aceso em qualquer lugar, o corpo não adoece, a planta não morre, os eletrodomésticos não estragam, a pele demora mais para envelhecer. Porque tudo estraga, porque a energia primeira de desrespeito é a minha. Lê, que você se respeite muito, que você caminhe pela vida em pleno autorrespeito, para que a sua vida floresça em todos os sentidos, para que todas as sementes que você plante, vingue, brote e que floresça e dê frutos. Esse é o meu desejo para você, para todos que passarem por aqui. Sinto tanto as energias dos lares que entram, as boas e ruins. Exatamente. Quem não, Anitta, né? minha querida amiga. Às vezes a gente não dá ouvido, a gente não dá atenção a esse descompasso, né? A essa coisa ruim que a gente sente. Mas vamos parar um pouquinho e prestar atenção, né? A Ana perguntou, como me blindar? Anitas, o que é do outro, é do outro. Você pode visitar um umbral, você pode ir lá no bordel. Você não se torna uma mulher do bordel se você entrar lá. Você vai continuar sendo a Ana se a sua energia estiver alta. Como constelador, eu falo sempre isso. As pessoas que estão lá para representar. Nada do que você representará é seu. Tome sempre essa consciência. Esse chakra é meu. Esse lugar onde eu trabalho, a cura, é só meu. Tudo que é meu não é do outro e eu respeito a posição energética que o outro se encontra. É claro que você vai sentir. Até porque, gente, nós vamos fazer uma live um dia desse sobre esse sentir, Lê. Sensores. Vamos fazer uma live sobre esses sensores. Que um monte de gente diz que é espiritual, mas que eu, Daniela, tenho um comichãozinho dentro de mim que diz que isso é uma habilidade nossa, humana. Que as pessoas dizem, ele é médium, mas eu não tenho certeza ainda se isso é só espiritual. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos, que cada um tem um nível. Quantos se arrepiam quando algo acontece? Quantos se emocionam quando algo acontece? Quantos pressentem um acontecimento? Quantos têm sensações? Quantos sonham? Então, eu, sinceramente, eu acho que está no tempo da gente abrir essa caixinha da liberação dos nossos potenciais energéticos. Eu não sei se aqui é o lugar ideal para fazermos essa fala, mas de repente podemos abrir um sábado presencial lá no Espaço Despertar, uma mesa redonda de discussão e de ampliação, porque esse é o meu trabalho, ampliação da consciência, dos potenciais que temos, mas que, de algum modo, socialmente falando, ainda não acessamos. E, Ana, isso para você é sensacional, porque você vai encontrar caminhos de se proteger. E, além de se proteger, de liberar o outro. Porque quando eu ressono, o outro ressona. Tá vendo, que papo Dani? é esse? Tá vendo que somos diferentes? E que tão lindo é respeitarmos as nossas diferenças. Até quando vamos viver aprisionados em querermos ser igual ao outro? Não dá, não tem jeito, a gente não cabe dentro da caixa do outro. Vamos nos olhar, vamos nos respeitar, vamos nos fortificar. Por isso que a cada dia eu amo a diversidade, eu aceito a diversidade. E nós chegamos ao término desse encontro, que já passou. Você me pede assim, Alessandra, não posso passar. Mas você vai falando, vai falando, vai falando, e como eu sou respeitosa a você, a sua fala,
Eu acolho, Faz assim, ó. eu fico quietinha. Eu fico quietinha. E nesse movimento, eu convido você a estar com a gente na sexta-feira no Papo Inclusivo. Eu vou estar recebendo mais uma história emocionante. Na segunda-feira, nós ficamos 2 horas conversando. Eu vou receber a minha xará. Ela é uma menininha, 47 anos, que ela é feita de ossos de vidro. Que desafio, Você né? desafiante demais. E o quanto de respeito essa mulher, ela desenvolveu por ela mesma. Ela não se abateu com a sua diferença. Hoje ela ocupa um lugar que é só dela. Ela tem uma história maravilhosa. E ela respeita. E eu também a respeito. E eu convido você, então, a estar com a gente na quarta-feira, às 14 horas, no Papo Inclusivo. Muito bem. É uma paulista arretada, que com seu triciclo, ela vai longe. Eu respeito e muito. Dani, gratidão por estar aqui, respeitando o seu horário e seu pedido. Eu despeço de todos que estiveram aqui e que estarão aqui. E até a próxima quarta-feira. Até. Porque Deixar uma nós observação. queremos. Ana, se você estiver ainda aqui com a gente, um bom exercício para você é andar com um tubinho de olhinho essencial de mirra ou olíbano na bolsa. E sempre que você for fazer um atendimento, você pingar na nuca, um lugar onde vai encontrar bem aqui esse ponto, respeitosamente. Entendendo que você está entrando num espaço que tem a sua própria história e que você sente como um ambiente pesado, mas que ainda assim é uma história que deve ser respeitada. Que cada lugar conta a história do lugar. E aí você visita, você com essa neutralidade, você transmuta a energia. Quando os donos dessa casa saem dessa casa e você entra lá para se transformar em vendedora dela, você coloca a magia dessa energia ali. Mas ela precisa estar neutra e protegida. Tenha sempre um pouquinho de mirra ou de olíbano dentro da sua bolsa. Óleo essencial é mais que suficiente. Um pingo na nuca ou um pingo no umbigo. Entra ali, o todo se dá, não precisa falar, só a intenção de fazer parte. Óleo essencial. Ponto colocar na nuca. Que é para colocar na nuca. Por que colocar na nuca? Não é por que não. O que é para colocar na nuca? Ah, tá. O que é para colocar na nuca. Na verdade, a Ana Paula Mata, ela é corretora de imóveis, gente, das mais competentes, tá? Se vocês precisarem comprar, adquirir um imóvel, procura ela, sensacional. Já fiz seu jabá, viu? E eu tô atrasando, vamos lá, coragem. Vamos eu lá. sugeri a Ana Paula Mata, que é corretora de imóveis e está sempre entrando em energias diversas, para andar com óleo essencial de mirra ou olíbano na bolsa. E antes dela entrar, quando ela estiver indo para o lugar, ela põe uma gotinha no dedo e deposita na nuca. Não precisa fazer nenhum tipo de intenção, nada. Essa terapêutica vai entrar nesse corpo, nessa corrente sanguínea, nesse DNA, vai para essa alma, ela entra neutra e sai neutra. Porque o que a mirra e o olíbano fazem? Não protegem, eles te deixam neutros. Mas não tome nada para si. Entre neutra, seja
A pessoa que ficou responsável por vender aquele imóvel e fique neutra até a saída. E aí, quando sair, saia de costas para a rua, olhando para frente do imóvel, deixa tudo que é do imóvel. Energético. O meu telefone se somos energéticos, estamos o tempo todo captando. É isso. Exatamente. Gente, são muitas informações e eu preciso ir. A Dani não tem limite, então vamos lá. Travou, é Vamos para deixar? finalizar mesmo. Eu não tô vendo você parada. Ó, Um beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Até.